Amém. Paz do Senhor, igreja. Fiquei tão feliz de ver essa juventude aqui hoje. Tão grata ao Senhor pela vida de vocês, de todos, né? E em especial a de vocês, porque é muito importante que vocês estejam aprendendo a palavra de Deus nessa idade, nessa fase que vocês estão vivendo, para se firmar, porque vocês são muito bombardeados aí fora, muito ensino contrário, e com a palavra de Deus enraizada no coração de vocês, nenhum ensino vai conseguir derrubar nenhuma de vocês aí. Amém? Fiquemos de pé, querida igreja. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu nosso irmão Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 21. Amém? Todos acharam? Amém. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe deviam 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Diga misericórdia. Misericórdia. Pai, nós te louvamos por esta palavra. Te louvamos porque a tua palavra, ela é completa. De Gênesis a Apocalipse, ela nos ensina, nos exorta. Meu Deus, nos esclarece, nos aponta o caminho. Senhor, que coisa gloriosa, meu Deus. Muito obrigada. Muito obrigada por todos os teus servos que estão aqui esta noite. Me ajude a passar, a explanar da forma mais clara possível, onde todos possam entender. Em nome de Jesus eu te peço, hoje e sempre. Amém. Podem sentar, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Coloquei o tema, né, no banner que vocês viram hoje.
perdoados e perdoadores. Estamos vivendo uma época bem, mas bem difícil. A nossa obreira Natácia, na sua oração aqui, ela explanou um pouco dos acontecimentos do cotidiano que nós temos visto. Vemos pela televisão, vemos pelas redes sociais e, às vezes, vemos com o nosso próprio olho, não é isso? Situações das mais adversas. Estamos vivendo num mundo de ódio, num mundo de rancor, num mundo de ira, num mundo onde as pessoas guardam ressentimento. Esse é o mundo atual. Hoje eu vi uma senhora que era crente, né? O neto dela morreu, mataram o neto dela, e ela estava pedindo justiça, que ele se entregasse. E ela falando do neto, que o neto era muito bom, que não sei o quê. Então, assim, há uma sede de vingança, uma sede de justiça, há uma sede terrível no coração das pessoas, de que aquelas outras pessoas que fizeram mal, sejam castigadas. E muitas vezes, quando isso não acontece, o ódio cresce no coração, a amargura, a revolta, e daí vem a falta do perdão. Não conseguem liberar perdão. E a gente vai ver aqui nesse texto, vamos falar sobre o perdão, mas 2 tipos de perdão. Quando a gente falou perdoados e perdoadores, estamos falando de Deus que nos perdoou e de nós que devemos ser perdoadores. Amém? Aqui no começo do texto, vocês viram que eu comecei a ler antes da parábola, porque a parábola, na verdade, é uma continuação dessa conversa aqui de Pedro com Jesus. Foi por causa dessa conversa de Pedro com Jesus que Jesus contou a parábola do credor incompassivo. E aqui na conversa de Pedro com Jesus, Pedro pergunta a Jesus quantas vezes deve se perdoar. Não sei se vocês já passaram por isso, mas já tem situações assim, que a pessoa diz, não vou perdoar mais não, já perdoei umas 10 vezes essa pessoa. E essa pessoa continua fazendo a mesma coisa. A minha vida foi perdoar essa pessoa. Cansei, saturei, não vou perdoar mais. Não tem isso, né? Que a gente cansa de perdoar e a pessoa continua reincidindo naquele mesmo erro. E a gente diz, cansei de perdoar, não perdoo mais. Agora, quando ele fizer coisa contra mim, eu não vou esquecer. Isso vai ficar guardado no meu coração. E às vezes a gente guarda 7 chaves, né? Bem escondidinho ali no nosso coração, aquela mágoa, aquela raiz de amargura, fica lá dentro guardadinha. E esse Pedro, abençoado, chega e diz, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que pecou contra mim, que fez coisa errada? 7 vezes, vê como Pedro é mesquinho, minha gente. 7 vezes é muito pouco. 7 vezes a gente perdoa, meu Deus. A gente vive perdoando. 7 vezes é muito pouco. Aí Jesus disse, Pedro, 7 vezes não, 70 vezes 7. Quanto é 70 vezes 7? Cala a boca, pastor. Deixa a igreja responder. 490. Será que Jesus estava dizendo verdadeiramente aqui que era para a gente perdoar 490 vezes? Porque
Porque se a gente for perdoar 490 vezes, o meu caso mesmo, que eu tenho 55 anos, eu já perdoei, eu tinha que, na metade da minha vida, lá para os 20 e pouco, eu já estava encerrando de perdão. Já estava encerrando. Agora, daqui para frente, é só guardar raiva, é só guardar mágoa, porque eu já completei os 490 que Deus mandou. O pastor, que já é um pouquinho mais de idade, não é velho, é jovem, estou logo avisando, ele só tem um pouquinho de idade a mais do que eu, aí ele já completou os 490, ó, lá atrás. E de lá para cá ele está só armazenando mágoa, ódio, ira, porque é o que guarda no coração quando a gente não libera perdão, né? Com certeza não foi um cálculo matemático aqui que Deus quis mostrar, mas Ele quis mostrar um emblema de um perdão ilimitado. Ele está dizendo, olha, não é 490 como cálculo matemático, não. Esse 490, eu estou mostrando para você que é um emblema de um perdão que não tem limite, é eterno. Enquanto você estiver aqui na terra, você foi salvo para perdoar. O perdão é uma consequência da salvação. A partir do momento que a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, a partir dali a gente já começa a liberar perdão. Porque a partir dali a gente foi perdoado. Não é assim? Estão aqui comigo todo mundo? Se o sono chegar, diga assim, para trás de mim, Satanás. Não vou ter sono. Amém? Vamos entrar na apreciação aqui do texto do 23 para frente. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus conservos. Eu dividi aqui em alguns tópicos essa parábola, para que a gente entenda melhor. A gente vai tratar primeiro o perdão que recebemos de Deus e depois vamos tratar o perdão que nós devemos dar. Primeiro, Deus ajusta a conta conosco. Olha o versículo 23. Se você tiver com a caneta aí, vai riscando tua Bíblia. Vai riscando. Deixa essa Bíblia cheia de risco. Resolveu ajustar contas. Não sei. Aqui é outra versão, né? Pronto. Quis fazer contas. O meu resolveu ajustar contas. Então, Deus ajusta contas conosco. Deus, eu achei isso aqui muito, muito próximo do Salmo 139. O Salmo 139, ele diz que Deus nos vê todo momento. Onde a gente estiver, Ele está nos vendo. A gente não pode se esconder da presença de Deus. Então, Deus resolve ajustar contas, esse rei aqui, né? Resolve ajustar contas com o seu servo. E Deus ajusta a conta conosco. Ele busca em nós, vê em nós as nossas emoções, os nossos sentimentos, o que a gente pensa, o que a gente faz, como a gente age, como a gente lida no nosso dia a dia. Tudo que a gente faz, Deus chama a prestação de contas. Vocês lembram que lá no Gênesis, na criação do mundo, quando Deus passava o dia todo, e ao final do dia, Deus chamava Adão para conversar com ele. E aquela conversa, provavelmente, era uma conversa sobre o dia de Adão. Como Adão tinha passado o seu dia, o que ele tinha feito, o que ele deixou de fazer. Não deixa de ser uma prestação de contas. Então, Deus nos chama a prestação de contas. E com essa prestação de contas,
o rei, né? O rei foi cobrar ele a sua dívida. E a dívida era de 10.000 talentos. Olha, queridos, 10.000 talentos é tanto dinheiro. É tanto dinheiro. Que ai de nós se Deus fosse cobrar essa dívida da gente, porque a gente não teria esse dinheiro. Então, vou ler aqui para vocês o que representa esses 10.000 talentos, tá certo? Era impossível que uma pessoa naquela época tivesse uma soma tão astronômica. Um talento olha, foi 10.000 talentos que o rei cobrou. Um talento equivale a 35 quilos de ouro. 10.000 talentos equivale a 350.000 quilos de ouro. Como é que o rei vai cobrar um valor desse ao seu servo? O servo poderia ter um dinheiro desse? Impossível. E vejam o resto. Veja, o mais interessante vai ser agora. Todos os impostos da Judeia, Pérea, Samaria e Galileia, durante um ano, os impostos que eram recolhidos, somavam 800 talentos. 800 talentos. 10.000 talentos representavam todos os impostos da nação por 13 anos. O que Jesus queria enfatizar é que aquele homem tinha uma dívida impagável. Ganhando um denário por dia, ele precisaria de 150.000 anos para pagar a sua dívida. Nem se ele fosse espírita e reencarnasse, ele ainda não conseguia pagar essa dívida, né? Que se fosse verdade que reencarna, né? Que todo mundo sabe que é uma mentira, né? Que ninguém reencarna. Morreu, acabou-se, já era. Tudo que a gente tem que fazer agora, enquanto a gente está com vida. Inclusive pagar a dívida. Esse é o tempo de pagar a dívida, enquanto a gente está com vida. Porque depois que morreu, não tem mais como voltar aqui para pagar, não. Aí vem uma alma, eu voltei aqui para pagar a minha dívida, porque senão eu vou ficar penando lá no purgatório. Não, meu filho, morreu com dívida, vai para o inferno. Sinto muito, meus pêsames, vá para lá, junto dos seus companheiros. E o que isso significa? Isso significa, queridos, 10.000 talentos é uma figura de linguagem, na verdade, é uma hipérbole, né? Olha só, minha gente. Isso em dinheiro de hoje. Impossível, né? Impossível. Então, isso aqui é uma figura de linguagem, a hipérbole, né? Que aumenta, né? Exagero. É um exagero. E por que Jesus botou esse valor tão alto? Uma coisa que jamais esse servo ia pagar. Por que Jesus contou dessa forma? Jesus contou dessa forma para mostrar para nós que assim como a dívida deste servo era impagável, ele precisaria de 150.000 anos para pagar. Assim como essa dívida era impagável, assim era a nossa dívida com o Senhor. Nós não tínhamos como pagar. Era impagável. O que foi que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, todos nós pecamos. A partir de Adão, o pecado entrou no mundo. Todos nós pecamos.
E o salário desse pecado era a morte. Não tinha nada que pagasse esse pecado. Uma dívida impagável. O perdão de Deus é algo imerecido. Vocês merecem ser perdoados por Deus? Vocês são dignos desse perdão? Não somos dignos. Olha o que está escrito aí. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Meu Deus. A gente tem uma história dessa lá no 2º livro dos Reis. Queria que vocês lessem, para todo mundo se acordar. 2º livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1. A gente tem uma história dessa. Mesma história de dívida, que não podia pagar e que tinha que vender os filhos. 2º livro dos Reis, lá no Velho Testamento. Bora? Não, eu quero que leiam, bote não. É para abrir a Bíblia e ler. Doutrina é assim. Bora? Vai, Yasmin. Fica em pé. E lê bem alto. É só para vocês verem que tem o mesmo acontecimento desse no Velho Testamento. Só para vocês perceberem que já é um outro momento aqui, e no Velho Testamento também teve. O perdão de Deus é imerecido. 26 e 27. Então o servo prostrando-se, olha, quando disse que era para vender os filhos, a esposa, né, sua mulher, sua esposa, aí o servo prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Olha aí. O servo ficou apavorado com a possibilidade de vender o filho, de vender a esposa, e rogou perdão da dívida. Perdão não, dizendo que ia pagar. E tinha como pagar. Aí o seu senhor, o rei, sabendo que era uma dívida impagável, preferiu lhe perdoar. Perdoou-lhe a dívida. O perdão não é merecimento. O perdão é graça. E o que é graça? Todo mundo sabe. Misericórdia, Deus. Como, minha gente? Tá, mas era bom para ter que fosse um coral bem bonito. Favor imerecido. Vamos dizer isso em coral, minha gente? Porque isso é uma coisa que a gente não pode esquecer nunca. Todos nós crentes devemos ter isso aqui, ó, cravado aqui. Porque foi pela graça que eu estou aqui. É pela graça que vocês estão aqui. Foi a graça que nos salvou. Então, o que é graça? 1, 2, 3, já. Agora, gostei do coral, gostei. Favor imerecido. O servo aqui, ele apenas suplica por misericórdia. Ele não pede nada, ele só suplica por misericórdia. Então, todos nós que estamos aqui, todos nós que somos salvos porque ele nos concedeu esse favor que nós não merecíamos. O que foi que a gente fez? Você fez alguma coisa para ser salvo? Subiu alguma ladeira de joelho? Pagou alguma promessa? Nada disso precisa. Pela graça, sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de...
É dom de Deus. É dom de Deus, queridos. Glória a Deus, Ele nos dá. Quarto, o perdão de Deus é completo. Abram aí Hebreus 10, 17 e 18. Vamos ler Hebreus 10, o versículo 17 e o versículo 18. O homem que devia 10.000 talentos foi perdoado. Ele recebeu perdão de uma dívida impagável. Assim também nós somos perdoados. Hebreus 10, 17 e 18. Quem achou? Para ler bem alto e bem bonito. Leia, Nelly. Vá, filha, leia. Bom, mas quem tem outra versão, diferente da que Nelly leu? E jamais me lembrarei dos seus pecados. E jamais me lembrarei dos seus pecados. O pecado foi perdoado por completo. Nós não temos que pagar nada, como a Igreja Católica muitas vezes pede aí, né? No passado eram as indulgências, pagar promessa, pagar tanta coisa. Não, nós não temos que pagar nada. Uma vez salvos, estamos salvos. Uma vez aceitou Jesus como Salvador, aceitou Jesus. Os seus pecados foram perdoados. Não é aquela plantinha, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Pecado sem pecado, com pecado sem pecado. Hoje está com pecado, amanhã está sem pecado. Não, pecados foram todos cravados na cruz do Calvário. A cédula que nos condenava, ela foi rasgada. Amém? Foi rasgada aquela cédula de pecado, de condenação. Glória a Deus. O perdão de Deus é baseado em sua compaixão. O que é isso? Deus, ele se coloca no nosso lugar. O perdão de Deus é pura graça. Ele nos perdoa por sua infinita compaixão. Ele assume o nosso lugar. Não foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário? Ele assumiu o nosso lugar. Era ele para estar ali? Não, éramos nós. Nós que deveríamos estar ali. Mas ele foi ao Calvário. Ele foi à cruz. Ele se entregou. Ele levou sobre ele todas as maldições do mundo. Todo o pecado, tudo, ele atraiu para ele. Então, isso é compaixão. É tomar o nosso lugar. Amém? Estão entendendo até aí? Está claro? Amém. Então, essa primeira parte que eu li aqui, até o versículo 27, eu estava falando sobre o perdão de Deus para conosco. Do versículo 28 para frente, vai ser sobre o nosso perdão para com as pessoas. Essa parábola é dividida em duas partes assim. 21 e 22, o momento de Pedro, é o perdão em relação às pessoas. Quando ele começa a contar a parábola, do 23 ao 27, é o perdão de Deus. E do 28 para frente é o nosso perdão para com os outros. Versículo 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que deves. O que é que vocês acharam disso aí, minha gente? Camarada acabou de ser perdoado de uma dívida impagável.
Aí ele encontra o conservo dele que deve a ele. Aí ele pega o conservo e diz, sufocando. Eu acho que foi assim. Acho que foi pegando aqui no pescoço do camarada. Cadê o meu dinheiro? Traga meu dinheiro. Cadê meu dinheiro, seu infeliz? Menina, é um infeliz um homem desse, né não? Recebe o perdão de uma dívida dessa e pega o pobre coitado que não tem nada na vida. Cadê meu dinheiro? Paga-me o que está me devendo. A falta de perdão é uma evidência da dureza de coração. Isso é para a gente agora, viu? Isso é para a gente agora. Você foi perdoado, mas muitas vezes não consegue perdoar. Tem sido algo muito difícil. Tem muitas pessoas, queridas, que carregam o peso da mágoa, do ressentimento, e isso está guardado lá dentro, as 7 chaves. Às vezes, como vocês vão ver aqui, a dívida desse conservo era uma dívida pequena. Às vezes são coisas tão minúsculas, tão pequenas, que as pessoas se engasgam com aquilo e guardam aquilo no coração e fica com raiva da pessoa, com mágoa da pessoa, não libera perdão para a pessoa. Uma coisa que Jesus quer é nos tornar parecidos com Ele. E para sermos parecidos com Ele, temos que liberar perdão. Todos os dias a gente tem que liberar perdão para alguém, é ou não é? Diz aí se não é? Ô menina, que roupa horrível é essa que tu está vestindo hoje? Pronto. Já criou uma mágoa. Puxa vida, eu não visto nada que manhã se agrade, meu Deus. Tudo ela reclama. Menina, desencruza esses braços, deixa de ser toda desengonçada, menina. Shhh, entroncha a cara, sai batendo o pé. Com raiva. Mas mãe reclama, filha. Mãe reclama. Mãe ficou na terra para reclamar. Porque se mãe não reclamar, não bota no eixo não, filha. Bota não. O negócio é muito tortuoso. Olha, e quando chega na adolescência, a menina parece que dá um ribuliço na vida dessas meninas. Tão grande, que você diz, Jesus, o que é isso, meu Deus? Eu dormi com uma pessoa ontem, hoje acordei com outra. Cada dia tem um jeito diferente. Cada dia está com uma personalidade. É ou não é? Diz aí se eu estou mentindo. Tem dia que está abusada, que ninguém pode nem olhar. Ixi, olhe não, olhe não. A mãe diz logo assim, olhe não, não olhe não, não ligue não, dê atenção não, deixa para lá. Porque se a gente olhar, é capaz de ser fulminada só pelos olhos. E tem dia que está um docinho de coco derramando mel. Quem aguenta uma coisa dessa? Só mãe aguenta um negócio desse. É por isso que mãe tem que pegar no pé. Porque só mãe aguenta um negócio desse. Aí fica com raiva, fica com mágoa, fica com essa que minha mãe é muito chata, porque minha mãe é insuportável, porque não sei o quê, né? Então a falta de perdão é uma evidência da dureza do nosso coração. Esse coraçãozinho aqui tem que ser amolecido. Tem que ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Para desendurecer, se é que essa palavra existe. Eu gosto de inventar umas palavrinhas assim de vez em quando. A falta de perdão, olha, versículo 32. Mas vamos continuar aqui. Então, versículo 29. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão. Olha para aí. Que infeliz. Até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia passado,
entristeceram-se muito e foram relatar ao rei tudo o que acontecera. 32. A falta de perdão é um sinal de ingratidão a Deus. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, rei. O rei ficou sabendo. Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Ingratidão a Deus. Quando nós não perdoamos o nosso irmão, nós não estamos sendo ingratos com ele, não. Contra ele nós estamos pecando. Nós estamos sendo ingratos com Deus. Ingratidão com Deus. Como é que Deus manda o seu único filho para morrer por mim? Essa criatura terrível que eu sou, me dá o direito a ser cidadã do céu, a entrar na cidade pelas portas, vou morar no céu. E eu não consigo perdoar um irmão meu. E eu guardo aquilo no meu coração a 7 chaves. E eu tenho essa mágoa, olhe, pastora, é tão difícil, porque essa mágoa de quando eu tinha 8 anos de idade. Olha para aí, minha gente. A mágoa já caducou, já ficou velha, já se aposentou. E a falta de perdão está lá. Tem pessoas que têm. Eu fui para um congresso com o pastor lá em Curitiba. Naquele momento que aquela pastora, que aquela sargento Tânia estava falando com a gente. Você viu quantas mulheres começaram a chorar? Tudo, o assunto era pedofilia. E tinha algumas delas que tinham sido abusadas. Algumas mulheres da plateia que tinham sido abusadas. De repente, ela contando as barbaridades, né, os casos que ela já tinha tomado conta. Aí, aqui começou uma a chorar, daqui a pouco lá atrás outra começou a chorar, daqui a pouco lá atrás outra começou a chorar. Aí a sargento perguntou assim: tem psicóloga aqui? Aí umas 2 mãos, lembra disso? Umas 2 mãos levantaram, ou foi 3 mais ou menos isso, e ela pediu para ir conversar com essas pessoas. E teve uma delas que se pronunciou e contou o que tinha acontecido com ela e que ela guardava essa mágoa dessa pessoa, esse ódio dessa pessoa. E isso estava destruindo a vida delas. Porque destrói. Pode falar, querida. Olha só que coisa forte. É forte, né? Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Eu prefiro morrer do que perdoar. Eu morro, mas não me esqueço disso. Minha gente, isso é muito forte. Versículo 34. A falta de perdão. Agora, olha aí o que é que vai acontecer. Essa é a pior parte. No versículo 34, o texto diz assim: e indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. A falta de perdão desperta a ira de Deus. Olha aí, essa é a pior parte. Você pode ficar com a sua falta de perdão aí guardadinha e ninguém nem saber. E para as pessoas, você é uma pessoa maravilhosa, fulano é maravilhoso. Nem sabe o bichinho que está criado aqui dentro, guardado a 7 capas. Você, fulaninha é tão legal, que menina boa, que menino bom, não sei o quê. Mas não sabe o que está ali dentro. E essa falta de perdão desperta a ira de Deus. Deus fica irado com quem não perdoa. Olha só, minha gente. Provérbios 17 e 22. Abram aí.
Quem achar pode ler. Misericórdia. Está vendo aí? Um espírito, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Diga misericórdia. Meu Deus. É o versículo 31, esse aqui, ó. É a falta de... Deixa o texto aí. A falta de perdão gera profunda tristeza nas pessoas. Olha aí. É isso aí. O espírito abatido. O espírito abatido é uma profunda tristeza. E faz secar os ossos. Misericórdia, meu Deus. Misericórdia. Se isso for literal, hein? Misericórdia. Sim, eu vou chegar lá. Vou chegar lá. Versículo 30 ao 34. A falta de perdão aprisiona tanto o ofensor quanto o ofendido. Ele, entretanto, não quis. Indo-se, o lançou na prisão. Esse aqui é o ofendido, é o ofensor, né? O homem que foi lançado na prisão, que estava com a dívida, é o ofensor. O ofendido é o que estava cobrando. É o que estava cobrando. Aí lançou na prisão. Quantas pessoas têm ódio de alguém e mesmo que não faça diretamente com a pessoa, mas incentiva outros a fazer o mal? Vocês estão entendendo? Deixa eu dar um exemplo aqui, para vocês entenderem melhor. Que é justamente isso aqui. A falta de perdão aprisiona tanto o ofensor quanto o ofendido. Por exemplo, eu sou a pessoa ofendida, eu. Então, eu já tenho a mágoa, já tenho a revolta dentro de mim, a falta de perdão, já tenho. Então, já estou aprisionada, certo? Estão entendendo? Mas aí, Júlio Neto é o ofensor. Eu tenho uma mágoa com Júlio Neto. Uma mágoa muito grande, guardada no meu coração, de uma coisa que ele fez quando ele tinha 5 anos de idade. E eu guardo até hoje. E eu quero me vingar dele. Mas eu não posso ir a ele. Mas eu posso usar Marli, Cessa e o pastor para fazer alguma coisa ruim contra ele. Vocês estão entendendo? E termina ele sendo prejudicado sem saber nem por que está passando por aquilo. Ele está passando porque tem alguém por trás maquinando mal contra a vida dele. Que ninguém nem imagina quem é, porque a pessoa usa outros para ir até ele e prejudicá-lo. Termina ficando uma mente maligna, irmãos. Uma pessoa que guarda ódio de outro, que não libera perdão, termina ficando uma mente maligna, porque só pensa coisa ruim. Dá abertura para outras coisas ruins acontecerem. É terrível, é terrível. A falta de perdão produz flagelo. No versículo 34, ele diz assim: indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos. Alguém tem alguma versão aí que diga essa palavra de forma mais clara? Até que ele pagasse toda a dívida, diga. Sabe que atormentadores são esses? A mente. Verdugos são os flageladores da consciência. Quem não perdoa não tem paz, vive atormentado.
atormentado. Veja que coisa difícil. Quem não, quando ele diz assim, olha, entregou aos verdugos, ele está dizendo, entregou a sua consciência. Ele não tem paz, ele vive atormentado com aquele assunto, com aquela pessoa, com aquele ódio, com aquele sentimento. Aquilo tira o sono, aquilo tira a alegria, aquilo vem à memória em momentos mais diversos possível, mais diferentes possível. Como? Ah, entendi. Ainda tem isso, é verdade. Ainda tem isso. Não pode ser amiga, se a pessoa não pode ser amigo daquela pessoa. Por exemplo, eu tenho uma mágoa com o neto e tenho uma outra amiga. Aí essa amiga, eu tenho uma mágoa com o neto. Peraí, eu vou desenhar esse nó. Aí, se essa amiga for falar com o neto, eu vou pensar que ela está falando de mim. Não é isso que você quis dizer? Pronto. Mas é isso, minha gente. Tem hora que dá um breguedai assim no meu juízo, que eu embaralho. Ai, Senhor. A falta de perdão, agora, quando passa para o lado de Deus, a coisa fica feia, viu, minha gente? Fica feia. Como eu li aqui para vocês, né? Que a falta de perdão desperta a ira de Deus. Não é coisa fácil não, viu? Abra aí, minha gente. Doutrina tem que ter Bíblia. Se não tiver Bíblia, Colossenses 3:13. Outro, abra Mateus 6:14. Para a gente ler sobre perdão. Está vendo aí? Mas é ótima essa linguagem, porque todo mundo entende. Não tem nada a esclarecer, ela já é clara. Assim também perdoem uns aos outros. Alguém achou? Você leu Colossenses, não foi, Lícia? Alguém achou Mateus 6:14? Se perdoarem, esse daí é forte, viu? Se você perdoar as ofensas um dos outros, Deus também te perdoará. Veja que uma coisa está dependendo da outra. Justamente aqui no 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará. Vos fará o quê? Vai te entregar os verdugos. Vai te entregar a tua consciência. Viver esse remorso, essa falta de paz, esse tormento. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares teu irmão. Ainda tem isso, viu? Aquele perdão que a gente diz aqui na ceia, se for só de palavra, vai ficar tudo aqui, minha gente. Me perdoe em nome de Jesus. Às vezes o pastor manda, né? A gente pedir perdão um ao outro. Aí me perdoe, se você tiver mágoa de um e for a ele, e for só de palavras. Ainda tem assim, ó, pessoas que vão pedir perdão, e porque o outro não teve nenhuma reação, a pessoa fica com raiva. Mas se você foi pedir perdão, problema do outro, se ficou com cara feia ou não. A questão é sua. É você quem está indo, é você quem está se limpando. O outro, problema dele. Se ficou com cara feia ou não. Se não quis conversa ou não. Problema dele. Você é que está pedindo perdão. E liberando o seu coração de ressentimento ruim. Mas, pastor, eu falei com o fulano, pedi perdão, ele nem reagiu. Problema dele, filha. Você pediu de coração? Pedi. Não tem nada mais aí dentro guardado, nem um lixinho, tem não. Então, pronto, descansa. Descansa.
Não tem que ficar preocupado porque fulano ou fulana não reagiu. Ali já é outra história, ali já é ele com Deus. Não é mais ele com você, é ele com Deus ou ela com Deus. Sua parte você já fez. Estão entendendo? Sonegar perdão do irmão é privar-se do perdão do próprio Deus. Foi o que Alícia leu aí. Mateus 6 e 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Aí o 15. Se, porém, olha aí, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste, vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. É uma relação de troca, filho. Não tem para onde correr. Ou se você perdoa, você é perdoado. Se você não perdoa, você não é perdoado. Olha que coisa forte. Quem está dizendo isso? A palavra. É a pastora? Não, é a palavra. Se você guarda mágoa, saiba. Vou dizer uma palavra forte agora. Se você guarda mágoa de alguém, vá urgentemente, peça para Deus, ore, Deus tira isso do meu coração, Deus me limpa, Deus eu quero ser como tu, Deus me ajuda. Ora, jejua, se a oração só não resolver, jejua, irmão. Porque às vezes tem coisa tão encrostada, tão agarrada, que só o jejum é que arranca. Amém. Amém. Mas é mesmo assim. O ressentimento, a mágoa é assim. E vai. E essa é a pior parte, viu? É que vai para o inferno. Era essa palavra dura que eu ia dizer, mas Marli me ajudou para ficar mais macia. Vai para o inferno, não tem outra alternativa. Diga, meu querido. E não. Exato. A gente viu isso aqui nas cartas de João, quando a gente estudou as cartas de João. Se você diz que ama a Deus e não ama seu irmão, você é mentiroso. Você não ama seu irmão que você está sempre vendo e ama a Deus que você não vê, né? Então, ó, a parábola do credor incompassivo, a mensagem central, principal dela é essa. Nós fomos perdoados por Deus. Consequentemente, devemos perdoar. Caso isso não aconteça, Deus não nos perdoará e a sentença é o inferno. É triste, mas é a realidade. Sonegar perdão ao irmão é privar-se do perdão do próprio Deus. Então, concluindo, fica claro à luz da parábola que somos devedores de Deus. Todo mundo compreendeu isso?
Nenhum de nós pode pagar a sua própria dívida. Quem pode pagar? Se fosse até com o sangue de vocês, ainda não pagaria. Porque não foi com sangue, Pedro diz, né? Não foi com sangue de touro, de bode, de carneiro, mas foi com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Também ficou claro que a nossa dívida foi paga pelo Senhor, sim ou não? Misericórdia, estão sem força. Só podemos ter convicção do perdão que recebemos pelo sensor do perdão que damos. Isso aí ficou bem claro, né? A pessoa não perdoada, misericórdia, está destinada ao castigo eterno. Entenderam isso? Então, meus amados, não sei quantos aqui guardam alguma mágoa ou não perdoou alguém hoje. Não deixe para amanhã, não. Porque a palavra foi dita hoje. A palavra, ela é dada a seu tempo. Então, o tempo dessa palavra foi hoje. Eu fiquei pedindo ao Senhor, Senhor, me dá uma palavra, Senhor, me dá uma palavra para a doutrina, me dá uma palavra. E Deus me levou para essa parábola. Provavelmente alguém que está aqui hoje, não quem faltou, não aquela irmã que eu conheço, não aquela irmã da Rede Mulher, não aquela menina lá da coreografia, alguém que está aqui hoje estava precisando dessa palavra. E hoje mesmo, se você ainda puder encontrar essa pessoa, libere perdão para essa pessoa. Faça uma oração, Deus me limpa, me purifica. Senhor, eu quero amar. A melhor coisa do mundo é o amor, queridas. O amor nos deixa leve, o amor nos deixa alegre, convida. O amor nos eleva, né? O amor nos eleva. Então, que cada um de nós possamos vasculhar a nossa memória e procurar, Senhor, tem alguém, me mostra. Alguém que eu esteja até esquecido, mas me mostra. Alguém que eu esteja com ressentimento, que eu quero alinhar a minha vida de acordo com a tua vontade. Amém? Aplaude ao Senhor. Glória a Deus.